Oi pessoal do sexto ano, a gente chegou na nossa quarta aula de Geografia e nessa aula a gente vai dar continuidade um pouco ao processo de estudo sobre a litosfera que a gente iniciou na aula passada. Então, eu vou fazer um resumo bem rápido. Se vocês puderem observar, na aula passada a gente começou falando a partir do capítulo 3, lembrem sempre, nosso livro azul já. A gente começou falando um pouco sobre o que seria a litosfera e que a litosfera tem muita influência, por exemplo, do clima, tem influência muito direta da biosfera. Então a gente vai ver que a litosfera está ali interagindo com outras esferas da Terra. A gente viu também a diferença entre minerais e rochas. Essas diferenças foram bem interessantes para que a gente pudesse definir as principais classes de rochas. A gente viu que são 3 classes de rocha. A gente viu, por exemplo, a rocha magmática, e aí a rocha magmática, eu acabei falando que ela parte de um processo de resfriamento da lava do magma, que pode ocorrer no interior da Terra ou do vulcão, ou no exterior. E aí ela vai ganhar 2 nomes, intrusivas, se forem dentro, e extrusivas, se o resfriamento for fora. Além disso, a gente viu as rochas sedimentares, que partem também de 2 processos. Esses processos eu lembrei com vocês que são o intemperismo, que seria o desgaste da rocha, e a erosão, que é o transporte dessa rocha, principalmente da área mais elevada para a área mais rebaixada. E, por último, a gente viu uma outra classe de rochas bem interessante, que foi a classe das metamórficas, as rochas metamórficas que passam por processos de transformação, de mudanças a partir da variação do nível de pressão e temperatura que ocorre no interior da Terra. Então a gente viu esses 3 tipos e aí eu iniciei falando para vocês basicamente o que seriam as placas tectônicas e qual a importância desses movimentos de placas, que existem movimentos convergentes e movimentos divergentes, a importância desses movimentos. Entretanto, para iniciar a aula de hoje, eu gostaria que todo mundo fosse lá, pegasse o livro de vocês, fosse lá para o exercício da página 15. Eu quero comentar um pouco sobre ele. Esse exercício é bem interessante porque ele já inicia falando sobre o tipo dos limites. Então tem o limite convergente, tem o limite divergente e tem o limite transformante. A gente vai colocar um limite a mais aí na nossa cabeça. Então tem 3 limites. E primeiro ele começa falando quais são as características de cada um desses limites e quais são as consequências. Por último, ele vai falar sobre exemplos, para a gente dar exemplos, preenchendo a tabela de exemplos reais. Para quem ainda não está se encontrando, livro didático, capítulo 3, página 15, onde tem o exercíciozinho, tá bem? Então, o primeiro limite, o limite convergente, ele vai dizer que é um limite onde as placas se movem e se encontram, acabam se encontrando, convergente, já disse na aula passada. E esse limite, basicamente, tem como consequência a formação de montanhas e cordilheiras. Eu falei que algo muito semelhante ocorre no Chile, na Cordilheira dos Andes, não só no Chile, tá bem, gente? O segundo limite é o divergente, como o nome já faz, eles se divergem. Então, as placas se movem afastando-se uma da outra, é a sua característica. Porém, como consequência, a gente vai ter a formação de um vale rift e, posteriormente, do fundo oceânico. Esse vale, basicamente, é parte da abertura da crosta, da litosfera, e essa abertura faz com que alguma área rebaixada, e a gente chama de vale, essa área rebaixada, tem 2 áreas dos seus lados mais elevadas, formem um vale rift. Esses vales podem ser tanto na parte superficial da Terra, como ser na parte oceânica. Isso é bem importante a gente frisar aqui, tá bem? E por último, o movimento transformante. Esse movimento transformante tem como característica a ter as placas se movimentando lateralmente entre si. Então a gente tem esse movimento aqui, enquanto o convergente a gente vai ter esse movimento e aí as placas tendem a subir, formando as cordilheiras e as montanhas. A gente tem o divergente, onde as placas vão se separando e aí forma o vale. E a gente tem um transformante, que uma está ali
lateralmente com a outra. E qual a consequência desse movimento? Terremotos. Então, esse movimento é um movimento muito conhecido, embora menos falado do que os outros. Ele é muito conhecido a partir da sua consequência, e não necessariamente do seu nome ou da sua característica. Isso é bem legal a gente complementar aqui. E aí, seguindo a mesma atividade, na mesma página, ele coloca o seguinte, o livro, preste atenção e lê comigo. Observe novamente a ilustração da página 13 e, em seguida, explica como ocorre o ciclo de convecção responsável pela dinâmica das placas da litosfera. Então, a gente vai lá na página 13, eu também vou, vocês vão aí, e aí a gente tem essa imagem aqui, eu vou aproximar para ver se a gente enxerga melhor. Essa imagem, que é da página 13, vocês vão encontrar aí no livro de vocês. Então, a partir dessa imagem, ele quer saber mais ou menos como é que funciona esse ciclo de convecção. E esse ciclo de convecção tem a ver com as elevadas temperaturas no interior da Terra. Além disso, essas temperaturas impulsionam ou faz com que essa formação de correntes de magma, que a gente chama de correntes de convecção, são essas correntes, lembra bem de correntes marítimas. Correntes marítimas são correntes de água, aqui a gente está falando de correntes convecções que são formadas pelo magma pastoso. Então, essa elevada temperatura, lembra de uma panela com a água fervendo. O que é que acontece com a água? Essa água vai subindo para a superfície, formando bolhas, explodindo, voltando, formando bolhas, voltando. Então, isso ocorre de forma muito semelhante no interior da Terra, tá bem? Então, lembrem-se disso. Posteriormente, nós temos no livro uma parte bem interessante, uma parte que a gente vai se aprofundar principalmente na próxima aula, mas que eu já quero começar com vocês, que é a parte de formação do relevo da Terra. Então, não tem como a gente falar de litosfera sem falar de formação de relevo. Relevo que é essa forma que a gente diz que é moldada, esculpida, ou oriunda de processos orogênicos. Esses processos de orogênese ou orogênicos são processos de formação de relevo. Já os processos que a gente chama de intemperismo e erosão são processos que esculpem, modelam um relevo. Então a gente tem aí dois processos bem importantes, guardem bem eles. Os dois primeiros a gente já falou quando a gente citou rochas. E agora a gente vai falar sobre esse processo de orogênese. Esse processo de orogênese são os processos que formam o relevo, que eles dão origem ao relevo. Então, esses principais processos a gente já falou, que são os movimentos, principalmente o convergente e o divergente. Porque o terceiro que a gente falou, o transformante, ele vai dar origem aos terremotos. Já os outros vão originar formas de relevo, principalmente cordilheiras, montanhas, planaltos. E com o passar do tempo, essas formas de relevo vão sendo esculpidas. E elas são esculpidas por outros dois processos. O primeiro processo é o processo de intemperismo, que vai desgastando. Pode acontecer pela água da chuva, pela maré, pode acontecer pelos ventos, pode acontecer até mesmo pela ação humana. E o segundo processo, que é o processo de erosão, prestem atenção. Esse processo, ele também pode acontecer de acordo com vários agentes, mas eles vão ter como função o transporte desse sedimento, dessa rocha, que ela foi desgastada com o tempo. Tá bem? Na próxima aula a gente vai ver as formas de relevo, mas a gente já sabe como elas se formam e como elas se modelam. A gente vai ver as características dessas formas, os nomes de algumas delas. Eu acredito que vocês já saibam de algumas, mas vocês já podem iniciar a leitura, não tem problema nenhum. A gente já se adianta muito com vocês adquirindo esse hábito de leitura, é muito importante, tá bem? Como atividade, eu vou deixar a página 4 até a 7 do nosso caderno de atividades. Então, todo mundo vai correr para o caderno de atividades e vai fazer a página 4 até a 7, tá bem? Lembrando, eu deixei um videozinho curto, provavelmente vocês vão ver ele, que tem uma dica legal de atividade prática, que eu queria que vocês exercitassem ao longo dessa semana. Não esqueçam também de dar uma passadinha na aula de artes, tá bem?
Até mais, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau.